Fala, futuro médico, futura médica! Beleza, gente? Estamos indo hoje para a nossa sétima live desse projeto aí. Sou o Tim Lucas Schuch, né? Com vários convidados aí, vestibulandos de medicina, exatamente como você, vestibulandos de medicina que já passaram, não é? Já são estudantes, oficialmente estudantes de medicina, ou seja, sabe exatamente o caminho, né? A dificuldade, o desafio, a superação pela qual você tem que passar para você conseguir conquistar o teu sonho. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, gente. Eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, que é a Suelen Prato, né? E a gente vai falar hoje, o nosso tema vai ser sobre como controlar a ansiedade e o nervosismo, né? Tanto durante o teu processo de estudo, você tem que gerenciar isso o ano todo, como também quando chega na prova, né? No dia mais importante, que é o da prova, que realmente ali, né, tá tudo em jogo e você tem que dar o teu melhor, você tem que performar, enfim, é um grande desafio. Deixa eu até anotar aqui o tema da nossa live, gente, para o pessoal que vai chegando depois, né, e às vezes não sabe exatamente do que a gente está falando, como controlar a ansiedade e o nervosismo. Publicado em live número 7. Caramba, velho, como é que... Ah, agora peguei. Fixar comentário. Agora sim, fixado, yes. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você, né? Pra você aí do outro lado que tá decidido, determinado a passar em medicina, né? A ser médico de verdade, você se conecta com o sonho, você tem certeza que é isso que você quer pra tua vida, você está se dedicando dia após dia, né? Pra você conquistar esse sonho. E independentemente se você está no ensino médio ainda com 14, 15, 16, 17 anos, ou você já está no terceiro ano do ensino médio, ou se você já começou o teu cursinho, eu tenho uma ótima aí novidade, uma notícia, um convite, na verdade, aí que eu quero fazer para você, porque, né, no dia 4, gente, no dia 4 de maio, entre os dias 4 a 8 de maio, a gente vai ter a 8ª semana do Futuro Médico. A gente já está aí na 8ª edição desse mega evento, né? A gente já ajudou milhares, dezenas de milhares. Nossa, se fosse pegar todos os estudantes que já participaram em todas as edições da Semana do Futuro Médico, com certeza já passou de 50 mil, né? Só para você ter uma ideia, na última edição, a gente teve mais de 20 mil vestibulandos de medicina que acompanharam a Semana do Futuro Médico. Então, né, se você aí está decidido, determinado em relação ao teu sonho, se inscreva nesse evento. Ele vai ser 100% online, né? Vai ser transmitido pela internet e vai ser gratuito. Lucas, como eu faço para me inscrever? Depois que terminar essa live aqui de hoje, vai lá no meu profile, né, na minha biografia, e lá tem semanadofuturomédico.com. Você entra lá, você se inscreve, coloca teu e-mail teu nome numa página. Enfim, depois é só você seguir todas as instruções lá do vídeo que explica, né, que você tem que confirmar o e-mail e tal, mas é só você seguir lá o passo a passo que no final você vai ter aí a tua inscrição confirmada e garantida. E para você que já participou também, Lucas, já participei das outras edições, né? Eu recomendo fortemente que você participe mais uma vez. Gente, Semana do Futuro Médico é um evento mega poderoso. Por quê? Porque impulsiona as pessoas, né? Além de resgatar o teu sonho, renovar essa tua energia, renovar a tua motivação, traz várias técnicas e ferramentas, né? Várias dicas aí, coisas que eu mesmo, né, apliquei para conquistar minha aprovação em medicina em 5 faculdades públicas. Não é que eu passei na Unicamp, passei na Unifesp, na FAMEMA e 2 universidades pelo Enem, a UFC-SPA e a Universidade Federal de Pelotas, né? Então, todas as faculdades públicas aí no caso. Então, nesse evento eu compartilho aí várias técnicas e ferramentas para você performar melhor nos teus estudos, ok? Então, semana do futuro médico aí.com. Gente, vamos lá então hoje, né? A gente tem a nossa convidada aí, querida Suelen Prato, gente, e apresentando brevemente ela, a Suelen, ela já está no 4º período de medicina, ela faz medicina na Universidade de Caxias do Sul, né, lá no Rio Grande do Sul.
E a Suelen, gente, ela tem uma trajetória bem peculiar, né? Foram, acredito que 3, talvez 4 anos ali de preparação, em que ela teve um momento, ela vai contar melhor sobre isso, né? Mas ela já estava com grande parte do conteúdo, do conhecimento, já estava, né, bem avançado. Só que tinha muito ainda da parte emocional, né, que ela precisava lidar, né? Principalmente em relação à ansiedade, em relação ao nervosismo, e coisas que ela precisava trabalhar dentro dela. E ela conquistou, né, a aprovação dela em medicina em 5 faculdades de medicina. Inclusive, ela passou em 2 faculdades através do Enem, que foi a Universidade Federal de Pelotas, a mesma que eu passei também, mas eu não fui, eu fiquei aqui no estado de São Paulo. E ela passou na Unipampa. Gente, olha que louco, né? Puxando um gancho com aquilo que a gente tava falando ontem com a Laís, né? Que às vezes a gente fica tanto com esse ideal, né? Porque tem que ser faculdade pública, é federal, é uma idolatria, né? Aquele glamour. E a grande verdade que você vai perceber hoje, que o que a sua aqui vai contar pra gente, galera, em grande parte esse glamour acabou. Esse glamour está acabando cada vez mais, porque basta você visitar uma faculdade pública para você ver a realidade, né? Infelizmente mesmo, a gente perdeu grande parte do potencial que ela tinha, né? Todos os ativos, cara, você vê assim, tá muito, parece que largado, abandonado, né? Em geral o sistema público é assim, né? Parece que é um negócio mal cuidado, mal gerido, né? Uma coisa que dá até pena, dá dó de ver aquilo. Então a Suelen, olha que interessante, ela teve a oportunidade, gente, ela teve a oportunidade de estudar, se eu não me engano, a UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, era um dos grandes sonhos dela, para ela estudar. Ela teve a chance de ir para lá e no final ela decidiu continuar na universidade particular, na Universidade de Caxias do Sul. Né? Ela decidiu ficar lá porque ela falou, Lucas, eu cheguei lá, a realidade é outra, eu tô muito feliz aqui, né? Ela vai contar pra gente essa história aí, com detalhes. Ela falou, tô feliz aqui na universidade que eu já tô, já estava estudando na Caxias do Sul. Falou, cara, eu vou ficar aqui na particular mesmo. Né? E ela passou numa outra federal também, que foi a Unipampa. Então, gente, eu falo isso para vocês pra gente começar a abrir a nossa mente. Eu tenho certeza absoluta que em 10 a 20 anos, até 2030, 2040, né, 2040 ali no máximo, as faculdades particulares já vão ter dominado o Brasil. Exatamente como aconteceu em países envolvidos, né? Como por exemplo Estados Unidos, vão ter dominado. Por quê? Porque o investimento é maior, a organização é maior, a gestão é melhor, você entendeu? As pessoas estão ali, né, o tempo inteiro fazendo investimento, fazendo feedback, né, com os alunos, melhoria contínua. Lá o estudante, se ele não está feliz, ele faz uma carta, ele reclama, eles providenciam, eles arrumam, né? E as faculdades particulares vão começar a atrair também o melhor corpo docente, que ainda, né, o grande valor da universidade pública hoje, gente, não é nem a estrutura, é o corpo docente, né, que são pessoas altamente qualificadas, os professores muito bem formados, né, com pesquisa, estudaram nos Estados Unidos, na Inglaterra, fizeram doutorado, pós-doutorado. Então esse ativo, na grande maioria, ainda está nas universidades públicas. Né? Esse é o maior ativo. E o outro grande ativo são os alunos que atraem. Né? São alunos bastante, né, bem capacitados, muitas vezes acima da média, dedicados, né? Então, no fundo, né, o que está segurando ainda, né, o sistema, a nossa universidade pública, a gente são as pessoas, né? Porque, infelizmente, a infraestrutura, investimento, gestão é uma coisa que fica relegada a segundo plano. Eu sei que aqui a Unicamp é uma grande exceção a tudo isso, né? A Unicamp parece faculdade particular, né, gente? E, né, por todo o investimento, toda a estrutura que a gente tem, né, é muito investimento mesmo, é uma exceção, né? As universidades do estado de São Paulo geralmente são uma exceção devido, né, ao investimento que é feito e como é gerido tudo isso. Beleza, gente? Mas sem mais delongas, né? Deixa eu chamar aqui a nossa convidada. Aproveite agora esse momento antes de eu chamar a Su, né? Inclusive, Su, manda um oi aqui, que eu já vou te chamar. Aproveita agora, gente, clica nesse aviãozinho aqui, nesse de papel que tem aqui embaixo, do lado da interrogação, e eu quero que você pense com carinho agora em 3 pessoas, 3 outros vestibulandos em medicina, né, ou pessoas que você acredita que você possa ajudar também, pessoas que, sei lá, têm o sonho de ser médico, mas abandonaram isso ao longo do tempo. Então pensa com carinho nessas pessoas e agora aperta nesse aviãozinho de papel e seleciona elas aqui no Instagram. Chame, convide essas pessoas para assistir essa live aqui junto com você. Essa é uma forma que você vai poder ajudar elas também, beleza? Faça isso agora, nesse momento. Chame essas pessoas que você vai ajudar.
Beleza? Deixa eu achar a Suelen aqui. Tem uma pergunta aqui da Ene. Qual sua nota quando entrou na Unicamp? Minha querida, tem um stories chamado, depois se vê no destaques, tem lá Med Unicamp. Não, tem escrito Medicina, na verdade, mas tem um logo da Unicamp. Entra naquele stories, tem o 1 e o 2, e lá eu compartilho todas as minhas notas quando eu passei em Medicina na Unicamp. Detalhado, tá? Matemática, física, tudo separado por disciplina. E eu não lembro exatamente a nota final, mas eu passei em primeira chamada, né? Fui chamado em primeira chamada já, em posição acho que 70 e poucos, 80 e poucos, mas foi em primeira chamada. Deixa eu achar aqui a Cadê, gente? Suelen, cadê você? Achei. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Aguardando, conectando. Agora acho que vai. Conectando. Aê! Oi! E aí, Tá me ouvindo bem? Opa, tá perfeito, cara. Tá perfeito. Bem alto o áudio aí. Tinha pegado uma água aqui, tava meio nervosa. Só um pouco ansiosa. É, né? Como tema, né? Ansiedade e nervosismo. Ai, cai direitinho, né? Uhum. E é isso, tá de quarentena? Tô de quarentena, né? Na cidade aqui de Caxias mesmo. Quase não saio pra rua, né? Só pra fazer compra no mercado e é isso mesmo. Tá estudando por IAD? Como é que estão as aulas? Sim, aqui a universidade optou por fazer as aulas EAD, né? Pelo menos as teóricas, a gente está tentando adiantar ao máximo para que a gente não perca o semestre. Mas infelizmente as práticas a gente não está realizando, né? Porque não tem como a gente ter acesso ao hospital e os ambulatórios. Uhum, entendi. Você tá no quarto período, né? De medicina? Isso, no quarto semestre, é. Terminando o ciclo básico. Aqui na UX, na verdade, a gente inicia o ciclo clínico no quarto semestre. Então, a gente já está tendo as rotações, né, de cardiopneumo e oncohematologia, ortopedia também. Então, a gente inicia um pouco antes, né, do início do terceiro ano, que normalmente é nas outras universidades. Terceiro e quarto, geralmente. É PBL, é misto Uhum. o sistema? Como que é? Não, é tradicional, 100%. 100% tradicional. Uhum. Entendi. E é isso, me conta um pouco pra gente aí, compartilha como que foi a tua jornada aí desde que você decidiu, né, ser médica e começou a estudar de verdade para passar aí em medicina. Uhum. Eu sempre costumo dizer, assim, para quem pergunta, ou, né, para todo mundo, que, na verdade, desde pequena eu quis medicina, né? Eu tenho uma memória muito boa, assim, da minha infância. Eu me lembro que, com 3 anos, eu já falava para minha mãe que eu queria ser médica, que eu queria fazer medicina. Claro que não nessas palavras, né, porque eu não entendia muito bem, mas eu já tinha uma conexão muito grande, assim, com o curso, né? Então, quando eu fui crescendo, isso só foi aumentando realmente esse desejo, essa vontade. E para mim, assim, desistir nunca foi uma opção, né? Realmente eu sempre segui muito firme com esse pensamento e sempre busquei, assim, fazer de tudo para que eu atingisse o objetivo que era passar. Então, eu sabia que para mim a realidade de pagar uma universidade particular, ela não era, como é que eu posso dizer, real, porque a gente, na minha família, a gente não tem essas condições, né? Uhum. Então, eu sabia que ou eu teria que batalhar muito por uma bolsa, que é o meu caso, né? Conseguir uma bolsa na particular, 100%, ou eu teria que lutar pela vaga na federal, que eu sabia que era muito difícil. Mas apesar disso, eu investi tudo que eu pude, assim, desde o início, nos melhores cursos, nas melhores ferramentas para que eu pudesse atingir esse objetivo, né? E basicamente, então, eu fiquei 4 anos estudando. O meu primeiro ano foi num curso muito bom, que eu considero, assim, que foi a base de tudo, né? Eu Uhum. fiz na cidade de Porto Alegre, e daí realmente me ajudou muito a conseguir toda a ferramenta básica, assim, de conhecimento que eu tinha que ter, porque eu vim de uma escola também pública, assim, que era boa, realmente eu gostava muito dela, mas claro, né, que tenha, assim, as suas dificuldades como todas as outras universidades, escolas públicas. Uhum. Mas aí, então, depois disso, eu continuei os outros 3 anos, eu não consegui passar, né, no primeiro ano,
como eu achava que eu ia conseguir, né? Mas aí, os outros 3 anos eu fiz na minha cidade mesmo, que é no interior. Então, eu nasci em Porto Alegre, né? Fiz Uhum. lá até os meus 5 anos, fiquei em Porto Alegre. Depois eu fui embora para o interior, que é a cidade de Alegrete, onde eu cresci até meus 22 anos, né? Depois que eu vim embora para cá, quando eu passei. Aí, em Uhum. 2014, que foi meu primeiro ano de cursinho, eu fui para Porto Alegre de novo fazer o cursinho e depois eu voltei para a cidade onde eu morava mesmo, para que eu concluísse todos os outros 3 anos, né? Então, daí foi uma jornada, assim, que eu digo muito longa, mas ao mesmo tempo muito proveitosa, porque eu acabei crescendo muito em todo esse período, tanto assim como em relação ao conhecimento, quanto como pessoa, né? Porque eu acredito que se eu tivesse entrado na universidade muito cedo, quando eu comecei o cursinho, que eu tinha 18 anos, eu não teria toda essa visão que eu tenho. E a forma com que eu encaro a faculdade hoje, ela é muito mais diferente, muito mais madura, eu digo, né? Entendi. Ô, Então, Su, você falou que fez o primeiro ano do cursinho em 2014, né? O que você aham. acha que, assim, o que foi de mais importante, ou as duas, três coisas mais importantes que você aprendeu nesse primeiro ano de cursinho? Bom, eu aprendi que, na verdade, a gente tem que ter paciência, primeira coisa, assim, paciência e muita persistência, porque eu acreditava que no meu primeiro ano eu já tinha capacidade de passar e que eu não levaria mais do que isso para conseguir entrar na faculdade, né? O que, na verdade, eu me deparei com uma realidade muito diferente, né? Pessoas muito diferentes, muito legal, assim, o ambiente que eu convivi, eu agradeço muito por isso. E eu aprendi que isso, que a gente tem que ter essa paciência de esperar, né, de evoluir como pessoa também, de evoluir como estudante, principalmente, para que a gente conseguisse atingir o objetivo, né? Porque realmente, assim, eu me comparava muito com as outras pessoas que estavam lá nesse curso e eu dizia, nossa, eu vou demorar muito tempo para passar, porque essas pessoas sabem muito mais do que eu, elas têm, assim, notas maiores dos simulados, então tudo a gente acaba comparando, né? Uhum. E eu aprendi simplesmente isso, tipo, que eu deveria ter mais persistência e paciência, realmente. Entendi. Legal, ótimos aprendizados, né, gente? Às vezes a pessoa tá com aquela pressa, né? O jovem hoje é É. muito ansioso, né? Geração da quero pro agora, se não tiver agora eu morro, né? E a paciência, a humildade, a persistência é não só chave para o vestibulando de medicina, como também, né, dentro da própria medicina. Que você vai levar Aham. pelo menos hoje 6 anos de medicina, mais 3 anos de qualquer especialização para você começar a atuar como médico. Então, isso é uma Uhum. característica muito legal aí que você compartilhou, Su. E como que foi o segundo ano para você? O que você acha que você aprendeu no segundo ano? Então, aí eu voltei para minha cidade, né, por alguns outros motivos que ocorreram. Aí eu acabei optando por fazer o cursinho, de noite, que tinha disponível lá na minha cidade. E esse segundo ano, ele foi bem difícil, assim, digamos, porque ocorreram alguns problemas familiares que eu tive. Então, analisando depois a minha história, eu vi que todos os anos tinha algum desafio para eu enfrentar, seja psicológico, seja familiar ou algo do tipo, né? Então, esse ano de 2015, ele foi bastante desafiador por isso, porque eu estava Uhum. mudando novamente a minha vida, né? Eu voltando para Alegrete, coisa que eu achei que eu não ia voltar mais, que eu ia seguir em Porto Alegre. Uhum. E aí eu tive que passar por essas situações aí que, na verdade, hoje eu vejo que me fizeram crescer, né? Uhum. Gente, Porque só eu tinha que perguntar lidar com aqui, isso. alguém mais está tendo, gente, ou já teve problemas familiares durante a tua preparação para medicina? Só fala eu aqui para você ver, não precisa falar qual o problema, tá? Só fala eu já tive problema familiar ou estou tendo agora, né? Para você ver o quão comum é isso, cara. Sempre Aham. acontece alguma coisa. É um parente que fica doente, é um outro parente que precisa, né, de ajuda, ou falecimento, às vezes a morte de uma pessoa próxima à tua. Então é puxado mesmo. Isso foi É 2015, né, verdade. Sul? Sim. E E isso foi no segundo ano. você já tinha me conhecido em 2015 ou foi 2016? Não. Foi a partir do ano de 2016, a partir do meu terceiro ano.
Então, daí nesse segundo ano aconteceram isso, né? Vários percalços, assim, que eu tive que lidar e, de novo, não consegui passar. Também a minha rotina era muito diferente, porque o cursinho era de noite, eu tinha que estudar durante o dia, coisa que eu fazia completamente o contrário no primeiro ano, né? Então, isso foi o que aconteceu. Então, eu evolui muito de novo, assim, como pessoa, né? E ver que realmente eu tinha que continuar lutando, porque para mim não era fácil. Realmente, tanto psicologicamente, que isso começou, a cada ano que eu não passava, começava cada vez mais a aumentar a minha ansiedade, de certa forma, a minha pressa em querer passar, porque a gente tem isso, né? E foi basicamente isso. Aí, a partir do terceiro ano, eu me mudei de casa, comecei a morar só com minha mãe, porque nesse segundo ano eu não morava só com a minha mãe, por isso que ocorreram esses problemas. Aí eu digo que o meu terceiro ano foi o ano mais tranquilo que aconteceu, porque eu acabei conhecendo várias pessoas que me fizeram também me ajudar, né, em tudo isso, inclusive conheci a ti, né, que eu começava a parar para refletir assim no que eu poderia fazer de diferente, o que eu podia buscar para continuar com essa persistência, né, porque essa motivação eu tinha que estar sempre alimentando. Então eu procurava muito vídeo no YouTube, muita dica de estudo e foi que eu achei o teu canal, que eu não sei qual é, não me lembro o tema assim exatamente do vídeo, mas eu me identifiquei muito com aquilo. Eu achei simplesmente incrível assim, e eu digo, nossa, mas que legal esse tipo de pensamento, esse tipo de conteúdo, é isso que eu vou começar a olhar, né? E a procurar. E aí, então, que eu fui descobrindo, depois que tu também tinha um programa, né, que era o Med Passei, e no início eu não tinha como fazer, né, por conta, assim, de questão financeira, né, eu não tinha como pagar, mas aí foi que eu simplesmente, com os teus vídeos no YouTube, eu ia tentando fazer com que aquilo já fosse suficiente, assim, para eu conseguir estudar e continuar na luta, né? Uhum. E você, E foi eu basicamente. lembro que a gente fez foi uma sessão para você fazendo coaching individual, né, em 2016. E daí você fez a É, sessão, aí você lembra que você foi atrás, falou, Lucas, eu acho que eu cheguei a falar com o teu pai, né? Eu liguei pro teu pai, eu não lembro agora. Eu sim, liguei, é né? verdade, é verdade, agora eu lembrei. Eu conversei com ele, né? E ele tava assim bastante, né? Em dúvida mesmo, né? Assim um pouco É, resistente, talvez, né? Que era comum, né? Porque não sabe direito o que era, né? Mas eu lembro que isso, eu lembro que tu explicou tudo pra ele, naquela época você falou que não tinha como, né? E aí a gente ficou um Hum. tempo, né? Sem se falar. E daí eu lembro que acho que foi em 2017 que você entrou no Estudante Vencedor primeiro, né? Que no nosso outro programa. Não, na verdade, 2017 que foi quando eu consegui, daí eu entrei, né, no Med Passei mesmo, que eu Aham. consegui fazer, aí durante esse ano que surgiu o Estudante Vencedor, e daí Ah! eu entrei depois, Você entrou depois, Estudante aí eu tinha os Vencedor, né? dois. Você teve os Aham, dois, né? Que eu lembro que você fez os dois inteiros, né? Eu lembro que você tinha falado. isso, fiz. Essa menina, a gente presta atenção agora. Essa menina aqui é dedicada, né? Isso é total A gente verdade. busca, né? Porque Ser. você deve saber, né? O pessoal que segue aqui a gente, eu sou exigente, galera. Não vou fazer um negócio que é só para dizer, para entendeu? Para você tirar 10 na prova e para você se enganar achando que você está preparado, né? É. Então, o treinamento dá trabalho, né, Su? Uhum. Mas vale a pena no final, né? Acredito. Deve ter valido para você. Valeu. Valeu. Valeu muito a pena. Eu digo assim, é claro, muita gente não conhece, né? Mas quando eu tô conversando com meus amigos ou as pessoas que me perguntam assim, tudo que eu fiz, eu falo porque eu acho muito interessante, porque na verdade eu acho que isso foi o passo principal que eu tomei para começar a me tornar realmente uma estudante preparada para passar, né? Tanto no vestibular quanto para a vida. Eu digo que isso foi completamente útil para mim porque principalmente aqueles primeiros módulos, né, do programa, que é o autoconhecimento, eu achei fundamental isso para mim, que eu realmente consegui ver onde é que eu estava errando, quais os meus defeitos, tudo isso eu trago até hoje para dentro da universidade, isso realmente foi de fundamental importância, tá? Realmente muito bom. Entendi. E o que mais que você acha assim que você superou durante o ano de 2017, né? Que parece que foi um ano de virada, pelo que você está contando, né? Você Isso. cresceu muito como pessoa, né? Parece que mudou algumas chaves dentro de você.
O que você É acredita verdade. que são essas, se fosse listar aí as 3, 4 principais, que foi o turnaround ali que você teve em 2017? Foi isso principalmente, eu acho que essa questão de se autoconhecer e de ver, assim, quais são os teus limites, quais são as coisas que tu faz de errado. Isso, para mim, na verdade, foi o principal. Que daí eu comecei a ser um pouco mais... Eu digo assim, que depois disso eu comecei a ser um pouco mais crítica com as coisas, sabe? Tanto com pessoas, quanto com situações, quanto comigo mesma, assim. Eu comecei a me tornar uma pessoa mais observadora, mais comecei a cuidar muito do que eu falo e tudo isso me transformou realmente como pessoa, assim, sabe? E daí, que mais que aconteceu? Ah, sim, a questão da ansiedade, né? Principalmente, porque isso sempre foi um obstáculo extremamente grande para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Acredito, aí nesses longos anos que passaram, foi um dos principais, digamos assim, causas para isso, né? Então, eu sempre fui, cada vez que eu não passava, eu aumentava ainda mais minha ansiedade. E 2017, que era o meu quarto ano de cursinho, né? Eu já estava extremamente esgotada, eu estava super chateada também. E aí eu comecei a tomar essa atitude de, eu vou procurar alguma ferramenta diferente para realmente ver se dá certo, né? Que foi daí quando eu iniciei o programa e começou a ligar isso tudo na minha cabeça e realmente eu consegui transformar muito assim a minha forma de pensar e de ser, né? Então, comecei a lidar com as situações muito mais calma, né? Tanto as provas, que era exatamente o que me deixava mais ansiosa e nervosa, era o dia da prova, que eu simplesmente não conseguia me concentrar, muitas vezes me dava um branco e aí eu não conseguia passar. E aí, em 2017 foi a primeira vez que eu passei no vestibular, que foi no vestibular da antiga Unifra, né? A atual UFN, Ah, UFN. foi a primeira que você passou, né? Na Unifra. Daí foi o primeiro vestibular, né? De Santa Maria ali. E aí, isso pra mim já foi, assim, extremamente motivador. É motivacional, porque realmente aí eu vi que eu tava fazendo a coisa certa, que eu tava no caminho certo. Apesar de não ter passado, né, numa federal, que era onde eu podia cursar, eu realmente vi que ali eu tava na trajetória correta, né? Você Então passou, fui assim. foi 2017 que você passou na Unifra? No vestibular de verão, foi em dezembro que eu fiz a prova, ou novembro. E aí eu sei que eu consegui passar ali pela primeira vez, né? Cara, E aí isso, foi fundamental. mudou uma chave dentro de você, não foi? Mudou. Quando você viu o teu nome completo lá na lista de É, aprovados, você participou do trote? Chegou aí? Não, eu não cheguei aí, porque daí, como era particular, né, É já tinha inscrição, que né? fazer a inscrição. Mas foi, assim, muito, muito emocionante ver. A mãe também pulava comigo em casa, a gente viu junto. Porque quando. Parece que, assim, ó, essa questão do médico assim me tornou uma pessoa muito mais autoconfiante, sabe? Todo esse processo que eu vivi, assim, eu comecei a acreditar mais em mim. Porque era uma situação que não acontecia antes. Eu tinha minhas dúvidas, apesar de sempre querer a medicina, eu sempre via aquilo como algo muito difícil de conseguir. Então, no momento que eu consegui a ligar essas chaves aí que a gente fala, né, e conseguir se tornar uma pessoa mais autoconfiante, eu comecei a acreditar mais em mim. Então, quando eu passei, assim, foi extremamente motivacional nesse sentido, porque daí eu vi, eu sou capaz realmente, né? Eu saí da prova com aquele sentimento de, eu acredito que eu consegui, porque eu realmente aquela prova, assim, eu tinha ido muito bem nela, né? E Uhum. daí foi na primeira ou segunda chamada, acho que foi na primeira, não me lembro. Entendi. Então, Mas foi quando muito você fez legal. essa prova, então você já sentiu que foi diferente durante a prova e quando saiu, Senti. quando terminou a prova. Você falou, Nossa, muito diferente, porque eu já fui na prova, para a prova com um sentimento assim de autoconfiança muito grande, sabe? Eu pensava assim, eu já sei todo o conteúdo, né? Essa questão assim de conteúdo não é mais o meu problema. O meu problema é psicológico, é questão da ansiedade. Então eu fui para a prova muito mais tranquila e quando eu estava fazendo a prova, eu já senti que aquilo dali tudo vinha assim, sabe? O conteúdo vinha na minha cabeça, eu ia marcando e eu tinha certeza das respostas, foi incrível. Foi fluía, muito né? legal. Fluía tudo, né? Fluía, exatamente. Redação, tudo era muito Caraca. fácil, assim, foi fácil, sabe?
Uma sensação que eu nunca tinha sentido. Nunca sentiu antes, né? Não. Era sempre vidrado no medo, na preocupação, no nervosismo. Chegava na hora da É. prova, travava, dava branco, né? Não era assim? Sim, nossa. E o Enem para mim, né, que daí como era a prova porta de entrada que eu tinha nas mãos, porque era federal que eu focava, né? Então o Enem para mim sempre foi uma prova muito difícil, sabe? Eu sempre tive assim dificuldade em interpretação, textos de interpretação e tudo mais. Então eu comecei a focar mais ainda, né? Que uma das ferramentas também que tu dizia pra gente era focar em um, dois tipos de prova e baixar a tua cabeça e fazer com que aquilo ali fosse dar certo, sabe? Então, isso também foi uma das coisas que eu comecei a pensar diferente, né? Focar nas provas e focar nos materiais que eu ia usar, tudo isso começou a mudar muito, sabe? Do que querer Muito. fazer qualquer tipo de prova, né? Aleatoriamente. Não. Você falou, vou focar Se nisso inscrever em aqui. várias, isso não. Você vê a Realmente. diferença que dá, né, cara? Uhum. E Su, como é que foi 2018 daí? Você passou em dezembro de 2017, me conta aí 2018, como foi esse ano daí? Daí 2017 que foi o quarto ano, né? E 2018 eu já iniciei assim com como que eu posso dizer, com um pensamento bem diferente. Eu pensei assim, vou fazer algo diferente. Tá, me matriculei no cursinho de novo, porque como eu não tinha passado na federal, né, eu fiz 2 meses de cursinho e não aguentava mais. Eu digo, na verdade, não é disso aqui que eu preciso me concentrar em mim mesma. Ai, não aguentava mais. E nas coisas que eu poderia fazer diferente, que era relacionada ao campo psicológico. Então, eu saí do cursinho e comecei a estudar em casa até junho, que quando começou a situação ali do SISU, ProUni, essas coisas assim. E aí eu comecei a me inscrever nas provas de novo, né? E aí foi que deu certo. Simplesmente foi aí que eu passei. Realmente em junho de 2018. Entendi. E E isso eu tava em casa. você reaproveitou a nota do Enem do ano passado, de 2017? Isso. Daí foi 2017 que foi a Ah, prova fundamental para cara, mim. então na verdade você já É, tinha passado, né, no Enem também. já tinha. Só que a aprovação, a inscrição veio depois do SISU, né? Foi em É julho que isso. você se inscreveu. Foi isso. Ah, E assim como eu senti que a prova da Unifra, né, da UFE, foi diferente, eu senti que o Enem foi diferente em 2017. Eu estava muito mais concentrada, estava muito mais focada na prova, sabe? E tinha tudo para dar errado. Foi incrível o dia da prova. Porque, por exemplo, foi numa sala, numa escola lá que eu não gostava muito. Foi uma escola assim que eu já tinha estudado, já tinha um trauma. E foi numa sala horrível, com muita gente junto. calor tava? E ainda tinha. O clima assim tava horrível. E ainda tinha música do lado de Banda. fora. E sempre foi uma das dificuldades que eu tive de me concentrar. Eu tinha que estar sempre em silêncio para estudar. E eu lembro que uma das coisas que tu falou pra gente era a gente analisar todos os cenários possíveis que poderiam ocorrer no dia da prova. Então, no Isso. dia da prova, talvez não tivesse silêncio, né? E aí eu Aham. comecei a pensar assim. E aí no dia da prova foi assim, teve realmente funk, tava dando funk lá de fora muito alto. E realmente aquilo daí não foi pra mim um obstáculo, sabe? Eu tava tão Você, focada que eu você só baixei a esqueceu a cabeça e música. levantei. Esqueci. Levantei a cabeça na hora que eu Caraca, tinha que ir velho. embora. Você tava E blindada, aí deu né? certo. Você tava blindada. Blindada, exatamente. Caramba, gente, que massa sua, hein? Incrível, cara. Olha a superação, né? Pessoa Bah. ansiosa, desfocada, nervosa, Uhum. ficava qualquer coisinha. Você era acostumado a estudar em silêncio, né? Imagina. É isso que eu Em falo, gente. silêncio. Você tem que se preparar, gente, para as piores condições possíveis, porque você não tem controle sobre se vão estar tocando música ou não no dia da prova. Você não tem É. controle se vai ter alguém com um tique nervoso ali batendo com a caneta ou com o pé do teu lado. Você não tem controle E se vai dar tinha. calor. E tinha, né? E tinha tudo isso. Tinha várias pessoas. E você vê, cara, e tudo conspirou, né? Você estava preparada, né, também, mas que você conseguiu dar conta e vencer no dia da prova. E, Aham. Ô, Su, e daí 2018, a segunda aprovação que veio foi na UCS ou teve outra antes que você passou? Na verdade, deixa eu lembrar. Unesc. FN. Sim, na verdade foi a primeira que eu passei. A aqui daqui, Caxias, foi a primeira. E Aham. aí eu fiquei super assim, eu não sabia como reagir, sabe?
diante daquilo. E daí eu pensei, nossa, né, realmente está dando certo, realmente esse é meu ano. E aí, isso foi em julho. Foi julho, não, junho, na verdade, desculpa. E daí eu vim, fiz de tudo para cursar, porque, né, eu sabia que era a minha oportunidade, eu não poderia perder, né? Já que, como eu falei, eu tinha ganhado o bolso integral. E aí, então, eu vim para Caxias, daí fiquei aqui na cidade, conheci a cidade, conheci a universidade. E, na verdade, começaram as aulas e eu ainda não tinha passado em mais nenhuma. Aí foi que eu cursei mais ou menos umas 2 semanas aqui em Caxias e eu sabia que eu estava para passar nas duas federais, né? A de Uruguaiana, a Unipampa e a UFPEL em Pelotas. Então daí eu comecei a cuidar as chamadas, porque a Federal de Pelotas sempre foi um dos meus sonhos, né? Realmente. Então eu estava de segunda suplente. E aí foi que depois dessas 2 semanas eu passei nas três, assim, foi na Unesc, lá em Santa Catarina, na Unipampa e na Federal de Pelotas. Daí eu fiquei extremamente em dúvida. Aí foi, eu digo assim, ó, que foi uma das escolhas mais difíceis da minha vida, ter feito essa. Porque realmente, assim, tinha duas federais na mão e duas particulares que eu poderia totalmente estar cursando, né? Com o ProUni, né? Então aí uma das coisas que me fez ficar, na verdade acho que é a principal, que me fez ficar em Caxias foi assim o acolhimento que a cidade, eu digo, me deu, né? As pessoas, até tem várias aqui falando, meus amigos todos estão aí. As pessoas foram fundamental, assim, sabe, nessa escolha e também a questão da infraestrutura da faculdade, tudo isso, o corpo docente mesmo, como tu tinha falado anteriormente. Foi muito importante nessa escolha e apesar de ser particular e todo mundo me dizer, mas você tá perdendo a federal, né? Eu não tinha isso em mente. Isso foi uma das coisas que mudou no último mês que eu tinha para escolher, porque realmente eu também pensava assim. Eu também pensava, eu quero só federal, porque particular não quero. Mas na verdade isso foi uma das coisas que simplesmente me veio digamos assim, essa energia na cabeça, eu digo, não, eu vou ficar em Caxias, porque é aqui que eu tenho que ficar. Eu sempre acreditei muito nisso, de tu estar num lugar e simplesmente tu sentir, sabe, que tu tá no lugar certo, com as pessoas certas, conheci pessoas incríveis, meus amigos, eu amo. Nossa, eu simplesmente tô muito feliz aqui, sabe? Eu acho que acreditar nisso também é muito importante, Que no lugar certo. louco, cara, né? Você sentiu que você deveria ficar em Caxias, então, né? E você Uhum. chegou a visitar Pelotas? Você foi na universidade lá, na UFPEL? Me falaram para fazer isso, na verdade, eu acabei não indo, né? Você não E como eu foi? tava. Não fui. Sabe quando eu não queria ter mais dúvida ainda, eu simplesmente escolhi aquilo, coloquei na minha cabeça, eu digo, escolhi e vou seguir aqui, né? Entendi. Simplesmente assim. E não cheguei aí no fim, né? Até algumas pessoas me chamaram de louca, diziam que, né, trocar a federal pela particular, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Não por ser particular federal, Mas mas por simplesmente eu achar que, na verdade, Caxias me escolheu, olha sabe? só, cara, que louco. É porque às vezes, né, a gente for ver, né, o único contraponto de você fazer a particular em relação à pública é você ter que pagar, né? O investimento, se você Uhum. for somar ao longo de 6 anos, dá meio milhão, né? Tem faculdade que dá 1 milhão. Só que no teu caso, cara, você tem bolsa 100%, né? Sim, Então, chega ao ponto, cara, que às vezes a particular vale muito mais a pena, né? Você pega um lugar todo, é, uma infra boa, com bons professores, tudo moderno, tudo novinho, né? Tem, sei lá, robô né, de modelo para você testar, para você. Boneco, né? Que às vezes falta na pública, cara, porque cada boneco tem. daquele custa, sei lá, US$ 100.000, um negócio É, daquele. E a particular, aqui na Mandic, sei lá quantos tem, deve ter uns 10 daquele. Então, é isso que eu sim. falo, que né, em 10, 20 anos as particulares vão passar das públicas, elas vão ser a referência. Né? O Einstein já está puxando essa nova leva, né? Com o curso todo o Uhum. PDL, baseado nos Estados Unidos, cara, trazendo altas referências. Então, cara, é só agradecer, né? Só agradecer aí que com certeza você está no lugar certo, né? Você sentiu isso Uhum. e olha, o mais interessante isso é que você teve que abrir mão de um sonho que você teve a vida inteira, né? Você tinha um sonho de estudar
na Universidade Federal de Pelotas, né? Aham, sempre tive. Foi uma decisão. Era uma das minhas grandes opções. Eu acredito. Sim, é isso. Pode falar. É que foi a decisão mais difícil que você tomou na vida, eu imagino. Uma das, né? É. Não, realmente, é como eu falo, assim, é uma das coisas que eu nunca imaginei fazer isso, eu nunca imaginei trocar uma coisa pela outra, mas é pra gente refletir, assim, que muitas vezes aquilo que a gente tanto bate na tecla, na verdade, talvez não é aquilo que o destino, digamos, está trazendo para ti, né? Tem outras coisas mostrando que o caminho pode ser ainda melhor. Então, como o meu objetivo sempre foi estudar, aprender e ter a melhor estrutura possível, e na UX realmente a gente tem, né? Eu gosto muito da universidade, assim, admiro muito toda a questão ali, biblioteca, tudo. Então, a gente tem, eu digo, tá nas nossas mãos, sabe? Só depende de nós, dos alunos, né? Querer aprender, querer ir atrás, estudar, porque a universidade está dando. Então, assim, né? Óbvio que as pessoas pagam muito caro para isso, mas realmente a gente tem tudo que a gente precisa para ser um bom profissional. Os recursos são os mesmos para todos, né? Mas uns aproveitam mais Isso. e outros menos, né? Então esse é o ponto fundamental, gente. Quem vai fazer a faculdade acima de tudo, né? Considerando que você não esteja, sei lá, fazendo faculdade aquela, sei lá, no interior do Paraguai, que não tem infra nenhuma, não tem nem professor, não tem nada, né? No meio do nada tá a faculdade lá. De resto, gente, você constrói a tua faculdade, né? Você constrói a tua formação. E é outro ponto que eu pego também, né, Su? Porque às vezes a pessoa fica tão bitolada no conhecimento técnico da faculdade e esquece de todas as outras habilidades que ela tem que desenvolver para se tornar um bom médico lá na frente, não é? Como você estava falando do autoconhecimento, de você, né, ter autocrítica, se autoanalisar, você buscar o teu desenvolvimento pessoal, que você é uma pessoa que tem esse perfil, né? Essa é uma das coisas que a gente, né, é uma coisa que eu vejo que puxa as pessoas para o Med Passei também, né? Porque no fundo a gente está ajudando a formar pessoas, né? Acima de tudo a gente está ajudando a formar você como ser humano. Por exemplo, esse negócio que você falou, Lucas, eu nunca me senti tão autoconfiante na minha vida quando eu fui fazer o Enem de 2017 e fui fazer essa outra prova aí que você fez, das particulares, né? Da Unifra. Cara, isso pra mim, assim, sério, assim, é o que mais transborda meu coração, sabe? Porque eu falo, bicho, é isso, sabe? Que eu falo que com a nossa Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, que eu falo com a nossa equipe, com todo mundo, né, de passeio, falei, cara, esse é a nossa proposta de maior valor, essa transformação. Porque você desenvolvendo isso dentro de você como pessoa, você leva isso para qualquer outra área da tua vida. Você leva isso para a faculdade, para as provas da faculdade, vai levar você para a prova da residência depois, que é uma outra pegada forte, não é difícil de passar, às vezes mais difícil que o vestibular, dependendo da especialidade que você quer. E você como médica, né, eu acho, assim, eu vejo muito você, né, eu lembro, assim, né, desde a nossa primeira sessão, acho que a gente fez em 2016, aquele primeiro encontro. Foi. E eu acho que você teve uma transformação, assim, magnífica, sabe? É o que eu falo da transformação de menina, né? Que a gente precisa ter de menina para mulher, né? Porque a menina é muito esse negócio de, eu choro muito, tenho pena de mim, tenho dó de mim, eu sou muito ansiosa, eu não consigo dar conta das minhas coisas. E a mulher não. A mulher é esse negócio autoconfiante, fala, vamos lá, tem que resolver, né? Vai dar certo, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu consigo. E a mesma coisa para os homens, tem que ter essa transição de menino para o homem, né? Que é você ir lá e falar, cara, eu vou dar conta desse negócio, vamos lá, o que eu tenho que fazer, né? Como que eu tenho que atuar. Então, cara, isso é maravilhoso, Su. E deixa eu te perguntar, tem alguma mensagem que você quer deixar aqui para a galera, quem está nos assistindo? Pessoas que já estão com 1 ano de cursinho, outros ensino médio, outros já estão há 2, 3, às vezes 4, 5 anos de cursinho. Na verdade, uma das principais coisas que eu gosto de pensar é a questão da persistência, né? E a questão do nosso sonho, assim. Eu acho que a gente não tá aqui nessa vida por acaso, sabe? Eu acho que todos nós temos uma missão e basta que a gente saiba reconhecer que tipo de missão é essa, né? E especificamente, se for fazer medicina, né? Se for essa a tua missão, se for ajudar a pessoa, se for, enfim, eu acho que a gente tem que seguir com isso, independentemente do que nos falem, porque muita gente vai chegar
e vai dizer que não, isso não é pra ti, vai chegar e vai dizer, ah, não, mas por que que tu não faz um curso mais fácil de passar? Tu já tá no 5º ano, já tá no 3º ano, é muito mais fácil, tá perdendo tempo, gente, tu não tá perdendo tempo, sabe? Na verdade, pra mim, todos esses 4 anos que foram longos, foram doídos, sim, mas fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Simplesmente, como eu falei anteriormente, se eu tivesse entrado com 18 anos na faculdade, eu jamais estaria aproveitando ela da mesma maneira, jamais teria me reconhecido como pessoa, sabe? Porque eu acho que essa questão do autoconhecimento eu friso muito, é muito importante. Questão, isso a gente tem várias ferramentas para a gente fazer, tem meditação, tem yoga, sabe? Exercícios, enfim. Eu acho que isso é muito importante e é isso, nunca desistir, sabe? Eu sempre tive muito claro dentro da minha cabeça que eu queria isso e que eu não podia fazer outra coisa se não fosse medicina e que eu podia ficar 5, 6, 7 anos que fosse, mas é o meu sonho, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar realmente, que a gente é capaz sim, todo mundo tem essa capacidade no momento que tu acreditar em ti mesmo. Entendi. Se Você acreditar é muito importante. desistir nunca passou pela tua cabeça, então? Nunca. Mesmo Nunca, com toda a nunca, eu dificuldade. posso dizer. Eu posso dizer com todas as letras, assim, eu nunca. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa muito. Essa questão da energia, essa questão da alma da gente, sabe? Eu acho que a gente vem por algum motivo, que a gente tá aqui para fazer alguma coisa boa pelo mundo, né? Então, eu acho que a minha missão sempre foi essa, sempre foi fazer medicina, sempre foi resgatar algo, sabe? Talvez do meu passado, talvez da minha infância, porque tem muita coisa aí que eu passei também, sabe? Talvez algumas pessoas se identifiquem. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer, que é uma das frases que tu colocou no Médico Passei, na Semana do Futuro Médico, que tu colocou por trás de um grande médico, sempre tem, assim, uma criança ferida. Uma criança, uma pessoa. Enfim, essa pessoa tá aí, sabe? Às vezes a gente passa dificuldades, a gente passa traumas, que a gente deve pensar nisso como um presente, como se a gente ganhasse isso para ser uma pessoa melhor, para se desenvolver, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre em evolução. E se eu ontem fui de um jeito, hoje eu procuro ser de outro e assim cada dia que passa. Então é sempre acreditar, sabe? Isso é Entendi. muito importante para mim. Que legal. Nossa, obrigado aí pelas palavras, Sui. Uma coisa é isso daí por trás de todo grande profissional da saúde, por trás de todo grande médico, tem uma criança ferida. Tem alguém que Uhum, sofreu, que se conectou com a dor, que teve vários problemas, cara, de uhum. diferentes formas. E isso cria uma capacidade muito forte no médico, Su, que é a capacidade da compaixão, né? Como é que se desenvolve compaixão no ser humano? O cara só consegue desenvolver, a pessoa só desenvolve compaixão se ele sofreu. Porque senão É verdade. ele não consegue sentir junto com o outro, né? Compaixão não é você entender o sentimento, é você sentir junto com o outro. A dor que ele Uhum. vibra conecta com uma dor que você consegue, cara, te conecta, é uma conexão de alma que você tem na compaixão. E isso só acontece se você tem essa dor dentro, senão, tipo, legal, ele tá sofrendo lá, deixa, né? Eu entendo, É verdade. vou dar remédio para passar a dor, mas não conecta a nível mais profundo, né? Então isso é muito É bem forte. isso. E, gente, deixa eu perguntar, deixa eu falar aí para vocês, na verdade, tem um tempo ainda disponível aí, antes de acabar essa live. Vocês têm alguma pergunta para a Su que vocês querem fazer? Algo sobre a vida dela, sobre a preparação dela, algo que vocês tenham curiosidade? Coloca aqui para a gente, que dá tempo ainda dela responder. Ou quiser perguntar também alguma coisa sobre o que ela falou. Tem uma aqui, ó. Eu já estava até escrito. Gente, escreve nesse interrogação aqui que eu acho que fica mais fácil para a gente ler. Que tem o desenho da interrogação aqui do lado da folhinha de papel. Tá conseguindo ler isso? Qual, Tô. Aham. qual a sua maior Hum. dica para alguém que está no terceiro ano? Principalmente pelo ano que estamos vivendo, cheios de incertezas. É a pergunta. Eu sempre digo essa questão de a gente se conectar com a gente mesmo, assim, com o nosso propósito, sabe? Eu acho que, independentemente de toda situação difícil, a gente sempre tem que tirar algo de positivo disso, sabe? Se a gente está passando por isso agora, mundialmente falando, né? É sim, talvez um grande desafio e talvez alguns encarem como um empecilho para a gente conseguir alguma coisa, no teu caso, uma aprovação. Eu encararia isso como um momento desafiador, um momento em que eu posso me tornar mais forte, que eu posso me tornar uma pessoa mais confiante, sabe, nessa situação.
porque realmente a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? As coisas são imprevisíveis. Mas para uma pessoa assim que está no terceiro ano, é isso, é buscar essa evolução pessoalmente falando, sabe? Buscar coisas que te conecte contigo mesmo, que conecte com o teu propósito de vida, sabe? E não se preocupar em quando passar, né? Em quando que eu vou passar. Eu sempre dizia para mim mesma que eu não tenho que estudar para passar daqui a um ano, eu tenho que estudar até eu passar. Independentemente de quando seja esse tempo, sabe? Que a gente consiga ter essa paciência, que a gente consiga entender que cada um tem o seu tempo. E se tu acreditar nisso, se tu acreditar em algo maior, seja uma força, seja Deus, seja energia, sabe? Que essa energia tá fazendo com que tu passe esse tempo, porque tu tem que passar esse tempo. Então, seja um ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Se é isso que tu quer, vai atrás que tu vai conseguir, com certeza. Uau, hein? Mega É isso. motivacional aí. Quem gostou do que ela... Quem se arrepiou aí quando a Su falou essas coisas, gente? Sensacional aí. Outra que tem potencial gigantesco para ser coach, gente. É a Suelinha Prata. Já me falaram isso. Alto potencial. Você já fez sua formação lá no IBC, Su? Ou ainda não? Não fiz. Mas eu gosto muito desse tipo de conexão, sabe? Eu gosto de falar dessa forma. Por isso que eu me identifiquei tanto assim com teus vídeos, com a tua maneira de ser. A gente é muito parecido como pessoa, então eu acho isso incrível, assim, sabe? Muito, muito legal. Cara, vai fundo, aproveita aí que, Isso. né, você tem inclusive uma sede, eu acredito, do IBC aí não sei se é em Caxias ou uma cidade próxima em Porto Alegre aí, mas, cara, é uma formação que vai mudar a tua vida, assim, sabe? Mesmo que Que você legal, não sabia. não atue como coach depois, o processo de você se tornar coach é muito poderoso. Você, nossa, aprofunda demais, né, nas suas questões, e como a gente aprofundou no Médio Passei, né, só que o Médio Passei tem mais um foco pro vestibular. Então eu não vou muito fundo lá nas coisas, porque, cara, às vezes é muito pesado e não é o momento para a pessoa viver, né, naquela hora. Mas cara, é incrível. Foi uma das coisas mais transformadoras que eu fiz na vida, foi minha formação como coach. Tem o Lucas, eu vejo muito claramente. Tem o Lucas antes da formação de coach e tem o Lucas depois, assim, cara. Com certeza. Inacreditável. Você traz ainda mais para fora, para o mundo, né? Em síntese, né? O que eu vejo assim, que você traz ainda mais para fora a tua essência. Você consegue trazer ainda mais o teu brilho, né? Que você já traz muito disso, mas com o coach você parece que tira mais os bloqueios ainda que a gente tem, sabe? Amarras, traumas, coisas do passado e tal que fica, que trava a gente, se você consegue trazer mais essa coisa para o mundo. E eu acho legal, assim, porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, né? Quando a gente tá em paz, assim, de espírito, que eu digo, como a gente atrai as coisas que a gente quer, como a gente atrai pessoas que a gente gostaria de ter no lugar, né? Eu acho que o universo nos traz isso de volta, quando a gente tá bem com nós. Então, isso foi uma das principais coisas que eu notei, assim, que realmente mudou na minha vida, foi isso. Depois que eu me conheci, depois que eu vi quem eu sou, né? Que até hoje, óbvio, que eu ainda não tenho certeza, né? A gente vai cada dia mais melhorando. Mas pelo que eu era, assim, eu já senti muita diferença e realmente isso é fundamental. A gente tem que estar sempre buscando a evolução. E aí você começou a atrair coisas diferentes, né? Pessoas diferentes, situações diferentes, né? Quando você mudou essa vibração tua interna, né? É muito poderoso isso, gente. Mesmo que você, às vezes, não acredite, cara, testa, né? Aplica na tua vida. É uma coisa... 2 dicas que eu dou para quem está nos assistindo, gente. Tem 2 documentários que você tem que assistir no Netflix, né? Você tem o Lei da Atração, provavelmente você já assistiu, né? O Law of Attraction, né? Você deve ter assistido já, né, Su? Não assisti. Você vai super se identificar se você ver, cara, vai ser a tua cara, assim, falar isso. É isso que eu sempre acreditei. E o outro é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Cara, é muito foda. Eu gosto muito desses temas, tantos livros, assim, eu até tenho dificuldade em ler, né? Eu tenho que criar esse hábito. Mas eu gosto muito desses temas, assim, porque eu acho que a gente se descobre cada vez mais, né? A Lud perguntou ali, dá para ter vida social cursando medicina? Boa! Com certeza! Com certeza dá. Com certeza dá, né? Tá aí é tudo questão da organização, né? Claro que eu não vou dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo
em quesito organização, porque eu tenho um problema que eu procrastino algumas vezes, né? Como qualquer pessoa, né? Então, eu tento fazer o máximo que dá, mas sem deixar de viver com os meus amigos, de fazer as coisas que eu gosto. Acho que isso, na verdade, é saudável e a gente precisa disso para a nossa saúde mental. A gente lida muito com o tempo inteiro doença e pessoas doentes. Eu acho que isso, na verdade, nos faz a nossa energia levantar de novo e a gente conseguir, né, continuar aí Você é no festeira, curso. sua, hein? Como é que você é? Você é festeira? Ah, eu gosto de festa. Mas, claro, assim, não todo final de semana, né? Aí atrapalha a gente. Eu acho que tem que ter tudo um equilíbrio. Mas eu gosto, realmente eu gosto. Você tá na Atlética também aí? Na bateria? Não, Não. não tô. Mas eu gosto, na verdade, eu faço parte das líderes de torcida. Então a Cheerleader? gente faz as danças, as cheerleaders. E daí realmente isso é legal pra mim. Show de bola, Su. Cara, quero agradecer demais pela tua presença e muito obrigado. Nossa, foi sensacional. Gente, quem gostou dessa nossa live aqui, quem adorou, quem amou essa live aqui junto com a Sueli, fala eu aqui, fala eu se você curtiu, se fez sentido para você. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, que nota que você daria? 0, Lucas, eu odiei isso daqui, foi uma porcaria, né? Não aguentei ficar ouvindo. Papo chato, e 10, foi sensacional, foi incrível, adorei, valeu super a pena, coloca aqui pra gente, sinceramente, a nota que você dá, que, cara, muito legal, nossa, muito legal, tua energia, tua vibração, assim, gente, cara, motiva demais, Su. Isso aí puxa as pessoas. Ah, coisa boa ver E isso. total, cara, total, porque você vê, Lucas, eu passei 4 anos, né, na minha preparação, na pegada, e você só vê a coisa positiva. Você vê o aprendizado que você teve, Sim. né? Em vez de ficar Aham. chorando e lamuriando e cara, vai para cima, né? Que nem você falou, Lucas, no meu último Uhum. ano, eu ainda tentei fazer cursinho. Deu 2 meses, eu senti que não era aquilo, eu não aguentei, cancelei a matrícula, né? Tipo, É foda-se, isso. paga a multa, vai embora e segue em diante, né? Você sabia o que você tinha que fazer, né? Que era muito mais a Aham. parte psicológica, né? E no fundo É bem isso. você já tinha até passado, né, cara? Então foi total a decisão certa, né? Porque você, com o Enem 2017, você já tinha passado, né? Com os É vestibulares lá verdade. que você fez, né? Então, ainda bem que você saiu do cursinho. Então, gente, é isso. Su, muito obrigado aí mais uma vez, né? Tem mais alguma coisa que queira falar? Uma última mensagem? Na verdade, eu gostaria de agradecer, né? Eu é que agradeço pelo convite, pela divulgação toda, e isso foi muito. Enfim, e, na verdade, eu queria agradecer para ti, para toda a equipe de vocês que foram fundamental, assim, né, no percurso da minha vida, sabe? Não só para passar na medicina, mas eu tenho certeza que isso vai ser para sempre. É uma das melhores recordações que eu tive, é um momento muito incrível da minha vida, que foi quando eu fiz o coaching, realmente me ajudou demais, e eu simplesmente nota 1000 para vocês. Ali, como eu tinha dito, vocês realmente conseguiram atingir o objetivo, né? E parabéns por toda a tua também dedicação, né? Todo o teu empenho. Acho que isso é fundamental e mais uma vez muito obrigada. Só o que eu tenho para dizer, muito obrigada. Gratidão, minha querida. Muito obrigado pelas palavras. Fico muito feliz em ouvir isso daí de você. Então é isso aí. Sucesso, Su. O que precisar aí, tamo junto lá no Med Entrei, né? Que é o nosso grupo para quem Média entrei. já passou em medicina, né? E o desafio continua. Uhum. Tamo junto aí no que precisar, minha querida. Tá bom? Tá bem, muito obrigada por tudo mais uma vez. Boa Valeu. noite aí para Boa todos. noite. Beijão, Su. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.